Olá, sejam todas muito bem-vindas a esse programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. E eu sou Karina Chiarato. E o tema de hoje é o medo de ficar sozinha me impede de viver um relacionamento saudável e feliz. O que é esse medo de ficar sozinha? Quando nós nos deparamos com esse medo de ficar sozinha e que efetivamente ele está atrapalhando o relacionamento, é um sinal de alerta. Por quê? Porque muitas vezes esse medo de ficar sozinha está conectada a um sentimento. E é esse o sentimento que nós vamos observar juntas agora. Quem está passando por essa dor, esse medo, ele vai ficando tão grande e vai ficando cada vez maior. E é uma dor tão profunda, que a pessoa acredita sinceramente que o parceiro possa suprir essa dor, esse medo que ela está sentindo. Mas é um medo tão grande que ele vai ao encontro de um sentimento. É o sentimento de abandono, é o sentimento de solidão, que muitas vezes carregamos a vida toda. Portanto, esse medo de ficar sozinha, que atrapalha tanto as relações, ela vem de uma falta, de uma necessidade, de um vazio que está tomando conta da vida dela. E ela muitas vezes, como mulheres, nós nem percebemos que isso efetivamente está atrapalhando. Mas se você já percebeu que esse medo de ficar sozinha atrapalha a sua relação, agora é a hora de olhar para esse medo. Por que esse medo grandioso atrapalha tanto a relação? Porque o medo acaba sufocando o parceiro. Esse medo, ele aniquila, ele tira as forças do relacionamento de tal maneira que a pessoa acaba por afastar, por distanciar, e ela acaba ficando sozinha. Se você está vivendo uma relação onde esse medo está tomando conta de você, de todos os seus sentimentos, está ficando muito maior do que o amor que você sente pelo seu parceiro, é hora de você cuidar um pouquinho disso, porque senão, já esse medo acaba tomando conta de toda a sua vida. E você não faz mais nada no relacionamento a não ser ficar cuidando para que o parceiro não se afaste de você. Você fica de tal maneira em cima dessa relação com o medo que, além de sufocar, de afastar, você vai conseguir ficar sozinha. Então, perder esse medo de ficar sozinha, ele é muito importante. E como que nós fazemos para perder esse medo de ficar sozinha? É importante? Sim, já mostrei isso a vocês, que várias situações podem acontecer. Mas por que ao cuidar desse medo, olhar profundamente para tudo isso, o que vai gerar em mim? Por que é tão importante? É importante porque vai gerar em você segurança. Essa segurança, ela vai te trazer a força necessária para você viver o seu relacionamento saudável e feliz. Porque o medo, ele impede. O medo, ele impede de você seguir nessa relação com liberdade, com leveza. E é tudo o que nós mais queremos. Tudo que nós mais queremos em uma relação são essas sensações.
E quando nós falamos desses benefícios de perder o medo de ficar sozinha, eu posso trazer aqui a vocês uma série de situações de pessoas, inclusive, que olharam para essas situações, perderam o medo de ficar sozinha e puderam retomar o relacionamento de onde começaram. E o maior desses benefícios todos, que é uma listagem, são muitas as situações que podem ser trazidas aqui, mas o maior de todos os benefícios, sabe qual é? É da pessoa, dela mesma, se sentir inteira, segura, não deixar no outro essa responsabilidade. É se tornar adulta, consciente e presente na relação. Esse benefício, a princípio, a gente fala assim, o que é estar presente, consciente, adulta em uma relação? Faz toda a diferença, porque isso não vai interferir só no medo. Se você observar, esse medo já criou raízes. Sabe aquelas árvores que a gente olha bem grande? Tudo que a gente vê para cima também tem para baixo raízes bem profundas. O medo é assim. Tudo aquilo que você está vendo do medo, que você consegue perceber conscientemente sobre esse medo, você não consegue ver o que está no seu inconsciente. E você pode ter certeza que esse medo de ficar sozinha, inclusive, atrapalha na sua vida profissional. Karina, você está dizendo que um benefício muito grande de observar o meu relacionamento vai me trazer essa propriedade de segurança que vai, atingir, que vai beneficiar outras áreas da minha vida? Sim. Portanto, um pequenino movimento, quando se tem toda essa condição de se observar esse medo que está para cima da superfície e os medos enraigados, vamos ver um entrelaçamento e que ainda muitas vezes, mas 90% dos casos, esses medos também estão entrelaçados com as histórias dos nossos sistemas familiares. Então, quando eu observo, vejo que esses medos inconscientes estão totalmente entrelaçados aos medos inconscientes da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e de todas as mulheres que pertencem ao meu sistema, eu posso ver que muitas situações iniciaram-se por abandonos, mulheres que foram deixadas com seus filhos nos seus relacionamentos e foram abandonadas. E esse medo de ficar sozinha foi passando de geração para geração, inconscientemente, e isso se manifesta na sua relação, por exemplo. Uma outra situação que é muito a gente percebe muito, é muito percebível, é quando criança, quando bebê, essa mulher, ela foi tirada de perto da mãe. Isso acontece com crianças que foram, mulheres que foram adotadas, com situações onde as mães faleceram, onde a mãe precisou ficar internada por um tempo e a criança foi para casa sem a mãe, ou o contrário, quando a criança precisou ficar internada na UTI, por exemplo, e a mãe foi para casa. Esse laço, esse vínculo de segurança, esse vínculo de confiança que existe entre um bebê e a mãe, ela, por algum motivo, ela se rompeu lá na menor idade, lá na tenra idade. E aí, o que aconteceu com essa mulher que foi crescendo? Ela sente falta, ela se sente sozinha. Portanto, esse sentimento de solidão, de se sentir sozinha, tem a ver com esse parceiro? Não, mas é um reflexo, é uma projeção que está fazendo sobre esse parceiro. E todas nós, em algum momento da vida, já passamos por essas projeções.
Mas quando isso acontece com o medo de ficar sozinha, é profundo. É algo extremamente profundo. E isso, quando eu olho para essa profundidade do medo que está acontecendo comigo, eu posso tomar medidas conscientes que vai, de alguma maneira, interagir no meu inconsciente, liberando e limpando essas memórias. E isso aconteceu com algumas alunas que eu pude observar de muito perto as histórias dela. Uma das minhas alunas que chegaram com uma situação muito complexa, vivendo um relacionamento extremamente abusivo. E eu vou dizer a vocês que a maioria das mulheres, elas não percebem que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. Muitas vezes é tido como normal viver um relacionamento abusivo. E nesse caso específico de uma mulher já muito bem conceituada profissionalmente, muito bem resolvida, vivendo um relacionamento com um parceiro onde abusava dela financeiramente, inclusive. A relação de troca nesse casal era completamente desequilibrada e completamente desestruturada, onde ela dava muito e recebia quase nada. Financeiramente, havia uma extorsão. O tempo todo ela precisava mantê-lo da melhor maneira possível, senão ele ia embora da relação. E o medo dela de ficar sozinha nessa relação, completamente adoecida, a mantinha. E quanto mais medo ela sentia, mais o relacionamento dela estava sendo danificado. Quanto mais ela sentia esse medo, mais o relacionamento dela estava acabando. Por quê? Porque ela tinha uma pressão sobre essa pessoa, porque se ela estava bancando ele, ela se sentia no direito de cobrar dele o tempo todo. Onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo. Era uma cobrança o tempo todo. E ainda, em contrapartida, ela não se sentia acolhida, amada, respeitada por esse parceiro. O que aconteceu? Quando ela me procurou, ela estava nessa situação. Olha, eu estou prestes, a ficar louca. Eu não sei mais o que eu faço. Eu amo tanto essa pessoa, eu estou tão desesperada por ele e ele só me distrata, não me valoriza, ele me desvaloriza na frente das pessoas, inclusive. Eu faço de tudo por esse homem e ele não me dá nada em troca. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar a ela que a falta que ela sentia não era desse parceiro. Ela sentia uma falta desesperada do pai, que havia falecido quando ela era criança. Então, ela projetava, que é uma situação que eu falei agora há pouco a vocês, ela projetava essa imagem do pai. Karina, mas você falou a respeito da falta de conexão com a mãe, que isso gera um vazio. Sim, mas eu trouxe esse exemplo para vocês para mostrar que a falta de conexão com o pai também pode causar isso. E muitas mulheres ficam com esse medo de ficar desamparadas, sozinhas, como no caso dessa pessoa, dessa mulher que perdeu o pai ainda criança. Ele morreu de uma doença, muito rápida, e isso, para aquela criança, não ficou bem resolvida. Hoje, uma mulher esclarecida, bem resolvida, para ela é ainda difícil de aceitar a morte do pai. Sente uma necessidade muito grande, sente uma falta muito grande. E isso gerou para o relacionamento dela algo muito desafiante de se sustentar. Por ter um desequilíbrio tão grande, por ter algo tão sem troca, o dar e o receber nessa relação praticamente não existia,
o que aconteceu e foi naturalmente. Ele chegou nela e disse: eu não consigo mais ficar casado com você, eu quero ir embora dessa relação. E ela falou: meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu faço de tudo por você. Ele disse: eu não quero mais. E esse exemplo é muito claro para mostrar que quando você oferece e dá e fica em cima, qual é a primeira reação desse parceiro? Ir embora. Ir embora, ficar distante de você. Portanto, se você está vivendo algo muito parecido, é hora de você parar, observar como essa cliente fez, como essa aluna fez e tomar uma decisão. Respeitar o destino do outro também, porque não foi por acaso que ela começou a se relacionar com esse parceiro. E foi isso que aconteceu. Ele foi embora, eles se separaram e você vai dizer assim para mim: poxa, Karina, ela ficou sozinha. Engano de vocês. Passado um ano, eu recebi uma mensagem dela dizendo: Karina, agora eu encontrei realmente um parceiro. Por quê? Porque ela estava pronta. Ela estava efetivamente disponível para viver essa relação. Ela já tinha sanado todas as feridas dela. Ela já tinha, de alguma maneira, cada uma tem a sua maneira específica. Eu apenas mostro um caminho, eu apenas ensino como fazer, mas cada uma vai fazer o seu tapete, a sua coxa. Eu sempre falo que cada um vai tecer a sua coxa de retalhos com pedaços da sua própria vida. Portanto, o que serviu para ela serve para muitas outras. Claro, é a técnica, mas a cor que você vai usar para você tecer a sua coxa, tecer o seu tapete, é você quem vai escolher. E a partir desse momento que ela pôde fazer a escolha da vida dela, ela pôde experimentar um relacionamento saudável e feliz, com a troca do dar e receber na mesma proporção. Porque somente assim o fluxo da vida pode acontecer. O fluxo da vida pode fluir nessa relação. E eu fico muito feliz de contar esse exemplo, porque é algo que aconteceu, se a gente for parar para pensar, em um pouquíssimo tempo, em um pouquíssimo espaço de tempo, a pessoa conseguiu sair de uma relação que ela estava completamente equivocada para viver um relacionamento com uma sensação de que está fazendo algo bom e bem. Bom para ela e bem para todos em volta dela. Isso é fantástico. E não para por aí, não. Tem uma outra pessoa, uma outra aluna também, que me procurou e com um medo tão grande de ficar sozinha nessa relação, porque ela já dizia: eu já estou sozinha na minha relação. O meu parceiro, nós estamos casados, mas ele não está presente. Vocês sabem que tem até uma frase que o Bert fala em um dos livros dele, né? Numa fala, ele fala assim: qual é a maior distância que existe na África, né? Se é a distância entre a cidade do Cairo e a cidade do Cabo, que são as extremidades do continente africano. E a maior distância que existe é entre o coração e a cabeça. É entre o aqui, agora e o lá. Quando nós não estamos vivendo no mesmo momento que o nosso parceiro, quando nós não estamos vivendo na mesma sintonia que o nosso parceiro, acontece isso. Acontece a sensação da pessoa falar: eu estou vivendo um relacionamento sozinha. E eu já estou com tanto medo de ficar sozinha, porque viver um relacionamento sozinha já é desafiante. E ficar sozinha, então, é muito mais. O que aconteceu com essa pessoa? Eu mostrei a ela que tudo que ela estava fazendo era ser
uma criança desesperada chamando por atenção do parceiro. O que ela fazia? Ela ficava fazendo todos os tipos de esporte que ele gostava para chamar atenção e não porque ela gostava. E ainda ela lia os livros que ele gostava, ela trabalhava com as coisas que ele gostava, ela fazia tudo, exatamente tudo, para chamar a atenção desse parceiro, para que ele pudesse olhar para ela e que ela não tivesse mais esse medo e essa sensação de estar sozinha. O que a gente pôde observar nessa situação específica? Quantas mulheres estão vivendo um relacionamento, chamando a atenção de seus parceiros para que eles possam olhar para elas, para que elas possam ser vistas por esses parceiros e não se sentir sozinhas. E esse medo de ficar sozinha é que movimenta tudo isso. E o que aconteceu com essa pessoa? A mãe dela faleceu quando ela era muito pequena, mas muito pequenininha mesmo. E isso gerou dentro dela um sentimento de vazio. E por que isso foi tão intenso? Porque quando a mãe dela engravidou, o pai dela não assumiu ela como filha. Quando essa mãe faleceu, ela ficou órfã de pai e mãe. Dentro dela existia um vazio tão profundo e ela, desesperada, com medo de ficar sozinha na vida, se casou com a primeira pessoa que olhou para ela. Não foi com o primeiro amor da vida dela, mas sim com a primeira pessoa que olhou para ela. E essa pessoa também tinha dores muito profundas. E ela exigia dele um olhar que para ele também era muito, muito desafiante. E aos poucos, trabalhando pouco a pouco com essa pessoa, ela pôde observar que quanto mais ela cuidava dela, que quanto mais o medo que estava enraizado dentro do sistema dela, ele foi, sendo dissolvido, foi sendo liberado, foi sendo devolvido a quem pertencia, porque o medo de ficar sozinha era da mãe, e ela estava dentro da barriga da mãe quando a mãe ficou sozinha. Então, esse medo de ficar sozinha a impedia, inclusive, de ver as dores que esse parceiro dela carregava. E a partir desse momento que ela pôde ir observando, passo a passo, cada movimento dessa relação, porque as relações, elas são vivas. As relações têm energia própria. E a hora que você faz um movimento aqui, outros movimentos acontecem em outros lugares. Ela pôde perceber o quanto o marido dela estava doente e ela pôde olhar para ele como mulher, como esposa e deixar de exigir dele algo que ele não poderia oferecer a ela. E nesse momento ela pôde dizer que o relacionamento dela começou a passar por um processo curativo. E aos poucos, esse relacionamento começou a florescer, começou a produzir nela a felicidade de estar com uma pessoa que não é por acaso que um escolheu o outro. Quando nós nos conectamos em um relacionamento, e isso vale para todas nós, quando nós escolhemos um parceiro de vida para dividir a vida e chegar depois de 30 anos de casado, poder olhar nos olhos desse parceiro e dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui e posso olhar para você. Isso é curativo. E nós vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui a pouco.
E muitas pessoas que vivem essa situação dizem assim: é melhor eu ficar com esse parceiro do que eu ficar sozinha. Você pode ficar com esse parceiro, mas viva um relacionamento saudável. É melhor você ficar com um relacionamento abusivo ou é melhor você finalizar um relacionamento e seguir a sua vida até você poder viver um relacionamento livre, pleno? Muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas que são escolhas. Siga o seu coração. Veja o que é melhor para você nesse momento. E eu tenho certeza que se você passar a olhar o seu parceiro nos olhos e enxergar o que está dentro da alma dele, o que ele carrega de história dentro dele, quais são as memórias que ele carrega, porque quando você olhar nos olhos dele, você vai ver um espelho sendo refletido, que é você. Você vai conseguir se ver. Veja primeiro o que você precisa curar em você. Veja primeiro o que você precisa sanar em você. Aí sim, você consegue viver um relacionamento saudável e feliz. Uma outra dúvida que muitas pessoas falam para mim é assim: nossa, Karina, mas eu acho muito difícil perder esse medo de ficar sozinha. Eu sei que voltando ao exemplo da árvore, quando você vê uma árvore muito grande e você fala, meu Deus, que medo, que grande, que enorme que é isso. Mas a gente começa a ver que esse medo também tem um significado. Ele está se manifestando na sua vida porque algo muito doloroso aconteceu no seu sistema. E de alguma maneira, você olhar para tudo isso, você começa a regenerar desde as raízes. Você começa a devolver com amor a quem pertence todo esse medo. Quando você sentir uma dificuldade muito grande na sua vida, saiba que ali está uma das maiores oportunidades que você tem para você alcançar algo diferente. Portanto, se você acha difícil perder esse medo, muito difícil de fazer algo com esse medo nesse momento, se permita experimentar o que efetivamente esse medo quer mostrar para você, o que efetivamente esse medo tem para colaborar para que você se torne cada dia mais uma mulher empoderada, uma mulher consciente e uma mulher dona da sua própria vida. E onde o medo, ele vai diminuindo, você vai começar a perceber que esse medo de uma árvore grande, gigante, ela vai diminuindo, 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 até você conseguir olhar para ela e falar: muito obrigado, você me trouxe até aqui. Porque quando a gente agradece, né? Gratidão por ter me trazido até aqui. E agora você pode ir. Eu não preciso, não dependo mais desse medo para sobreviver. E isso é maravilhoso. Uma outra situação que muitas pessoas, muitas mulheres falam, sabe, assim, esse medo de ficar sozinha vai comprometendo tanto a relação que muitas falam assim: mas eu não tenho mais nem idade para escolher outro parceiro. Você vê que são situações completamente distintas e que se a gente para e fala assim: como assim eu não tenho mais idade para escolher outro parceiro? E isso justifica o fato de ficar num relacionamento onde está causando uma dor muito profunda e que muitas vezes não causa uma dor muito profunda agora apenas no casal, mas nos filhos que estão à volta desse relacionamento. Porque o relacionamento, ele acaba sendo a base, a estrutura para muitas famílias. E quando
essa dor, esse medo de ficar sozinha é a única coisa que amarra, que vincula a um parceiro, isso já está danificado há muito tempo. Quando esse medo de ficar sozinha, essa pressão, essa loucura de ficar ali, né, tomando posse daquele parceiro só para não ficar sozinha, isso destrói completamente a relação. Isso destrói completamente a conexão, a intimidade, a verdade que existe no casal. E isso não tem nada a ver com a idade, porque eu atendo pessoas que estão namorando, a pessoas que estão fazendo, né, aniversário de 30, 35 anos de casado ou mais. Mas o que eu quero mostrar a vocês que isso tem a ver com o sentimento que a mulher tem por ela mesma. Se você acredita que a sua idade, que a sua família, que o status, o que a sociedade vai pensar, que é isso que vai manter o seu relacionamento, nada disso. O que mantém uma relação, e eu quero dizer, relação saudável e feliz, isso é conexão, isso é energia, isso é troca. O que mantém é a troca do casal. Isso é que mantém a relação. E quando eu me julgo já numa situação que eu não posso mais escolher, que eu não posso mais ser feliz, isso se torna uma verdade. E isso fica tão impregnado dentro da mente, isso fica tão impregnado dentro do seu coração, que nada que eu disser aqui vai ser suficiente para tirar essa verdade de dentro de você. Mas você, nesse momento, pode fazer algo para você mesma e dizer que você merece ser feliz independentemente de qualquer coisa, que você pode ser feliz e viver um relacionamento saudável, nem que seja por um momento. E me fez lembrar agora de uma pessoa que eu atendi e que ela estava com seus 84 anos. E ela disse que nesse momento ela conseguiu encontrar o parceiro ideal aos 84 anos. E aquele atendimento para mim foi uma das maiores lições que eu já tive, porque ela pôde me mostrar que a felicidade, ela pode ser vivida em todos os instantes da nossa vida. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos prontos para ser felizes. E essa pessoa que tinha essa idade era muito mais jovem do que muitas jovens que eu atendo. A relação se resumia em cumplicidade, respeito, conexão e amor. E o que mais que nós precisamos? Tem algo mais que falta? Para aquela pessoa, isso sim era viver um relacionamento saudável e feliz. E ela ter chego nessa idade e ter essa surpresa da vida só aconteceu por um motivo, porque ela se disponibilizou a viver isso, porque ela poderia estar fechada, ela poderia não querer olhar para a vida, mas ainda assim ela olhava nos olhos da vida e se abria, dizendo: estou pronta para viver. E o atendimento ela queria ensinar isso para que todos da geração, todos os filhos, os netos, pudessem experimentar isso. E eu disse para ela: você já está ensinando não só a sua família, mas a mim também. E isso é rico, isso é precioso, isso tem que ser compartilhado com todas as pessoas, porque aquela pessoa que não quer se relacionar, ela não olha para a vida, ela se fecha para a vida. A relação faz parte de todo ser vivo que estamos, né, nesse planeta, vivendo e compartilhando nesse momento. Então, todos nós, todos os seres, tudo que nós mais queremos é ter alguém para amar
e ser amado e viver uma relação saudável e feliz. E eu lembro muito, né, de algumas situações que nós vivemos em cima desse medo, ficamos tão envolvidos com esse medo, algo que foi tão profundo com esse medo, e aí a gente fala assim, além desse medo tá devorando, destruindo a minha relação, ainda está causando uma série de situações na minha vida, travando, bloqueando, me impedindo de ser eu mesma. Quando isso acontece, né? Quando isso acontece, algo muito complexo ocorre e que eu vejo muito. As pessoas com esse medo todo, elas acabam errando. Elas acabam trazendo, né, um erro muito comum para quem está vivenciando esse medo em todas as situações. Há uma situação muito, muito comum. É quando a pessoa, por esse medo, começa a querer manipular, a querer moldar, a querer modificar o parceiro. Começa, por medo de ficar sozinha, ela começa, de alguma maneira, a interferir diretamente na vida do outro, desrespeitando o outro. Ah, mas Karina, eu só quero que ele me olhe, eu só quero que ele fique mais próximo, eu tô com tanto medo de ficar sozinha. Sim, esse medo está realmente acabando com você. E esse medo é um olhar para uma outra direção que não é a vida. É olhar para uma direção que não se trata da vida, da plenitude da vida, porque a vida, ela é cheia de oportunidades, e no momento que você mais precisa olhar para a vida é quando se tem medo, porque o contrário do medo é algo o contrário do medo é a vida. Então, se você está olhando para o medo, você não está olhando para a vida. Pare de olhar para esse medo, pare de olhar para esse medo como se ele fosse consumir você. Porque esse medo gera, não só em você, mas em todo o seu sistema, na sua casa, no seu trabalho e principalmente na sua relação, um afastamento. Que incrível que é isso! Quanto mais medo eu sinto, mais sozinha eu fico. Quanto mais medo de ficar sozinha eu sinto, mais sozinha eu fico, porque as pessoas, elas não conseguem ficar, elas não conseguem sustentar uma relação com alguém que não olha para a vida, porque a relação, a base dela é viver olhando para a vida. A relação é olhar para a vida. Quando eu me relaciono, eu digo sim para a vida. E quando eu me relaciono, quando eu digo sim para a vida, eu deixo esse medo no lugar que é dele, a quem ele pertence e da maneira que ele pode ser. E qual é a melhor maneira para melhorar esse medo de ficar sozinha? Tem alguma coisa, né, que eu possa fazer para melhorar esse medo de ficar sozinha? Tem algo que possa acontecer? Sim, tem algo que pode acontecer, sim, com você, que você pode fazer, né, para melhorar esse medo de ficar sozinha. E eu quero falar isso para vocês, que eu tive muito, mas muito medo de ficar sozinha. E quando eu me relacionava com as pessoas, com os meus relacionamentos anteriores, eu tinha tanto medo de ficar sozinha que eu não escolhia,
que eu ia ficando com qualquer pessoa, né? Me relacionava, ficava nesses relacionamentos abusivos, onde as pessoas não me respeitavam. E isso gerou em mim, né? Quanto mais eu ficava com essas pessoas por medo de ficar sozinha, algo foi acontecendo comigo. E eu pude ir vendo quantas situações que eu poderia ter vivido diferente se eu tivesse aplicado algo naquele momento que naquele dia, naquele momento eu ainda não sabia, mas hoje eu sei. Então, o que eu poderia ter aplicado naquela situação? O que eu posso fazer para melhorar esse medo? Primeira coisa é trazer para dentro do seu coração um sentimento de pertencimento, um sentimento de que você pertence ao seu sistema, independentemente do jeitinho que ele é, do jeitinho que aconteceu. Então, quando você traz, que você ativa esse sentimento de pertencimento, você começa a sentir uma força muito grande, uma conexão com a vida muito grande, porque é do seu sistema familiar que você recebe a força da vida. Então, se você quer, né, dar Karina, o que eu posso fazer para melhorar esse medo? Ativar em você, portanto, essa força da vida que vem dos seus pais, dos seus avós e de todo o sistema familiar. Ah, mas tenho dificuldade, não consigo. É um processo, faz parte de todo um aprendizado e que você pode, aos poucos, ir trabalhando isso. E como eu disse a vocês, né, por estar vivendo, né, muitas vezes em relacionamentos onde esse medo nos trava, nos paralisa, quando você ativa isso dentro de você, isso você, né, você consegue sair mais leve de uma relação e realmente poder escolher alguém para você viver um relacionamento saudável e feliz. E algo que eu quero compartilhar aqui com vocês é que essas carências, esses medos, essas situações, porque são muito sutis, muitas situações são sutis, que acontecem dentro de nós, que são as carências, o merecimento, a autoestima, são situações que interferem diretamente nas nossas relações. E quando eu começo a trabalhar, a experimentar todo um processo de autoconhecimento, isso expande. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. Que cada uma que estiver assistindo nesse momento possa observar e começar a listar quais são as situações. Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos, mas você pode, nesse momento, observar outra situação que esteja impedindo você de viver um relacionamento saudável e feliz. Porque a carência, o merecimento e a autoestima, elas diretamente interferem no relacionamento, causando medo. Quando tem carência, eu sinto muitas vezes medo de ficar sozinha. Eu tô carente, eu quero alguém, eu estou me sentindo desprotegida, eu estou me sentindo abandonada. Percebem que tudo isso trata-se de carência? A outra situação que eu quero trabalhar com vocês agora também é o merecimento. Muitas pessoas não se sentem merecedoras de viver um relacionamento feliz, saudável. Por quê? Porque elas não têm dentro delas a permissão, elas não têm o merecimento para viver essa relação. E ainda, a autoestima. Quem é você? Como você se sente? Qual é o seu lugar? Se você tem a autoestima, se você sabe quem você é, você não depende do outro para te falar o que você é,
o que você tem de melhor em você, você já sabe. E isso tudo vai se potencializar, diminuindo cada vez mais o medo. Se você sana essa carência, se você reconhece o que você merece, né? Se você reconhece em você esse merecimento e se você trabalha a autoestima em você, não há medo que vá resistir. Portanto, então, vamos começar a trabalhar para que essa carência diminua. O que nós vamos fazer? Reconhecer do nosso lado direito o pai, do nosso lado esquerdo a mãe, porque nós somos a junção do nosso pai e da nossa mãe. E quando eu trabalho essas forças, o masculino do meu pai e o feminino da minha mãe, eu fico forte, eu fico centrada. E para isso, além de reconhecer, eu vou dizer umas frases que é para você repetir depois. Querido pai, querida mãe, eu dou a vocês o lugar que sempre foi de vocês, de pai e mãe no meu coração. Se você fala, Karina, mas é uma frase com uma força incrível e que se eu fosse você, eu passava a experimentar a partir de agora, todos os dias da sua vida. E você pode, nesse momento, com essa junção no seu coração, trazer sentimentos muito prazerosos. E isso vai começar a reverberar no seu coração, reverberar na sua vida e na sua relação. Sendo que esse parceiro não vai mais precisar fazer esse papel que você projetou nele, esse papel que por muitas vezes esse parceiro cumpriu, mesmo sendo doloroso para ele. Porque quando nós escolhemos um parceiro, ele muitas vezes desempenha um papel, nem que seja por fidelidade, para nos agradar, mesmo que seja doloroso para ele. E aí você fica falando, esse parceiro não é legal, eu só estou com ele para não ficar sozinha. Você nem vê esse parceiro, o que ele faz por você. Então, resolva essa carência dessa forma com você e ainda trabalhe o merecimento. Esse merecimento é de reconhecer, e existe, né, uma grandeza tão grande, eu falo que é uma redundância, mas é algo tão maravilhoso, é algo tão generoso com você mesma. A pessoa que se sente merecedora da vida, ela se sente merecedora de um relacionamento. A pessoa que se sente pronta para receber tudo que a relação tem para oferecer a ela, ela pode viver plenamente. Portanto, seja você essa pessoa merecedora. E eu tenho uma frase incrível para falar para você, repetir isso também várias vezes, que é: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz com o meu parceiro. Eu mereço viver esse relacionamento sem esse medo de ficar sozinha. Eu mereço, de alguma maneira, estar aqui vivendo esse relacionamento da maneira que pode ser vivido. E extraio dessa relação tudo que tem de melhor. Isso é incrível. Esse merecimento é como se fizessem uma massagem interna dentro de nós, nos preparando para que eu possa viver um relacionamento saudável e feliz. Porque muitas pessoas, elas buscam a felicidade, mas buscam a felicidade longe, fora. A felicidade está dentro de você. E agora chegou a hora de você despertar isso. E somente com uma autoestima elevada, cuidando de você, né? E eu quero falar para vocês o seguinte: não se arrumem para o outro, se arrumem por vocês. Não se cuidem apenas
para mostrar para as outras pessoas, mas façam isso por você. Se isso for a sua verdade, as pessoas vão passar a olhar, a te respeitar, a te valorar como você nunca viveu antes. E isso é maravilhoso. E isso só pode viver uma mulher que decide dar o primeiro passo para poder viver uma relação por inteira, uma relação que ela pode ser ela mesma, sem medos, sem bloqueios, sem travas. E isso só pode acontecer quando você se trabalha. E então, para finalizar esse processo de. Porque eu gosto muito de dar práticas para que vocês possam experimentar isso também. E eu quero que vocês parem diante de um espelho, que vocês vão fazer isso depois. Vocês vão olhar diante de um espelho, vão olhar para vocês e vão reconhecer a força que existe dentro de vocês. Vocês vão reconhecer o merecimento que está dentro de vocês e vocês vão observar o quão maravilhosa vocês são. E isso é mágico. Esse olhar que você vai olhar para você, esse olhar que você vai direcionar a você, isso vai cada dia diminuindo esse medo de você ficar sozinha, que tanto atrapalha nos relacionamentos. E isso é uma alegria poder compartilhar com vocês nesse momento, né? Tantos conhecimentos e tantos aprendizados. E a gente se encontra nas próximas lives, nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande para todo mundo e tchau, tchau!